Que a graça e a paz do Eterno te alcance aonde quer que você esteja, amém? A palavra do Senhor para os nossos corações hoje é Atos capítulo 2, versículo 43, que diz assim: Os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas, e por isso todas as pessoas estavam cheias de temor. Todos os que criam estavam juntos e unidos e repartiam uns com os outros o que tinham. Vendiam as suas propriedades e outras coisas e dividiam o dinheiro com todos, de acordo com a necessidade de cada um. Todos os dias unidos se reuniam no pátio do templo e nas suas casas partiam o pão e participavam das refeições com alegria e humildade. Louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos. E cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. Amém? Essa era a vida, era como viviam os primeiros cristãos, né? Os cristãos que eram realmente apaixonados e gratos a Jesus pela salvação que eles haviam recebido de forma imerecida. Eles reconheciam, né, o Deus de amor. Puxa, ele morreu por mim para quitar todas as minhas dívidas e me dar a oportunidade de morar com ele. Eu que era tão sujo, tão imerecedor, né, da graça, da misericórdia. Eles queriam conhecer esse Deus, como assim que Ele me ama, que Ele me chamou, que Ele me trouxe ao mundo para um propósito, né? Como que Ele quer algo de mim, logo eu? Como que Ele conhece, né? Tem o meu nome na palma da mão dele. Como assim? Que Deus é esse? Que me conhece, me chamou antes que eu fosse formado no ventre da minha mãe. Eles queriam conhecer esse Deus de amor. Apesar deles saberem que é quão poderoso que é esse Deus, mas eles não iam pelos milagres de Deus, os cristãos mesmo, né, que seguiam a fé em Jesus, eles não iam pelos milagres, né, que Jesus podia proporcionar. E quando eles viam esses milagres, eles ficavam tomados de temor, que é aquele amor reverente, né? Aquele amor assim que você sabe que aquela pessoa, aquele ser tem todo o poder, sabe? Eles tinham um temor muito grande, muito profundo, uma fé muito forte, muito viva de que Deus podia fazer todas as coisas segundo a vontade dele. E eles ficavam profundamente temerosos e mais apaixonados e gratos. Principalmente os que recebiam as curas, eles eram gratos ao Deus que os havia curado. Nos nossos dias de hoje, quantos que são curados e não voltam nem para agradecer, né? Tem campanhas, por exemplo, de cura e libertação. A pessoa vai, Deus em sua infinita misericórdia cura, liberta essa pessoa e ela não tem a coragem de voltar no próximo culto para poder começar uma vida com esse Deus de amor, de misericórdia. Não volta para agradecer, não se importa. Não quer o Deus que pode todas as coisas. Ela quer todas as coisas que esse Deus pode proporcionar a essa pessoa. Ela quer as riquezas, ela quer as curas, né? Ela quer a prosperidade, a salvação. É isso que ela quer. Ela não quer Deus, né? E não era assim os primeiros cristãos. Os primeiros cristãos não se isolavam, né, uns dos outros. Eles viviam em comunhão. Eles não deixavam ninguém passar fome. Eles vendiam suas terras se fosse necessário, mas ninguém passava necessidade. Hoje, quantos que pedem uma cesta básica na igreja e não conseguem sequer montar uma meia cesta, né? Essa é a nossa realidade. Realmente é a última igreja mesmo, né? O fim mesmo, é aquela igreja morna que o Senhor fala em Apocalipse que tem vontade de vomitar, porque ele fala antes que vocês fossem uma coisa só,
né? Antes que vocês fossem tudo morno, tudo quente, ou que vocês fossem tudo frio. Porque morno eu tenho vontade de vomitar vocês, né? Não faz nada, faz tudo pelas coxas. E todos os que criam estavam juntos e unidos em comunhão, eles se amavam, por mais que tivesse ali uma diferença entre um ou outro, porque cada um de nós somos de um jeito, mas o amor predominava. Vendiam as suas propriedades e outras coisas e dividiam o dinheiro com todos, de acordo com a necessidade de cada um. Todos os dias unidos se reuniam no pátio do templo. Eles tinham prazer em ouvir a palavra de Deus, prazer em ir à casa de adoração do Senhor para poder ouvir a palavra de Deus. Não ia bater ponto, não ia lá em busca de prosperidade, do que Deus podia dar para eles. Não ia lá porque não tinha nada para fazer em casa. Não ia lá porque achavam que se eles fossem, eles receberiam a salvação. Não era por isso. Eles iam porque eles tinham sede e fome de Deus, da palavra dele, sabe? O conforto da palavra dele, a esperança da palavra dele. E nas suas casas partiam pão e participavam das refeições com alegria e humildade. Se eles tinham pouco, eles eram gratos. Se eles tinham muito, eles eram gratos. Se eles eram perseguidos, eles eram gratos, né? Se eles estavam em prosperidade, eles abençoavam outros, não ficava só para eles. Tudo que eles faziam, eles eram gratos e eles se preocupavam uns com os outros, né? Como o Senhor Jesus nos diz, amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E ele fala que esses 2 mandamentos se resumem a todos os outros, porque se nós seguimos esses, nós seguimos todos os outros. Louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos. Hoje, aquele que se diz ser discípulo de Deus, né, é muitas vezes banalizado. As igrejas são banalizadas. As igrejas que deveriam ser um lugar de respeito, crentes, que crente é todo aquele que crê em Jesus, os discípulos de Jesus, que são os que seguem a Jesus de verdade, são banalizados, ridicularizados, zombam dos louvores, zombam das manifestações do Espírito Santo, zombam do falar em línguas, zombam de tudo, de todas as coisas, zombam das vestes, zombam da liberdade que nós temos em Cristo, né? Que quando nós obedecemos, nós que obedecemos sabemos que nós não sofremos nenhuma retaliação, porque o Senhor só nos pede determinadas, para que nós sigamos determinadas regras, porque todo pecado tem consequência ruim para nós, não é para Deus, é para nós. E cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas, né? O evangelho, ele crescia, as pessoas tinham a alegria de falar para os seus irmãos. Na época da perseguição mesmo, quanto mais eles eram espalhados para outras cidades, porque eles precisavam fugir, senão eles seriam mortos, eles tinham prazer de falar do evangelho a outras pessoas. E assim o nome do Senhor foi sendo conhecido cada vez mais e conhecido em lugares onde os discípulos não puderam ir, onde homens instruídos não puderam ir, e eles foram e eles espalharam o evangelho, falaram do amor de Jesus e falaram da vinda de Jesus, né? E eles tinham essa alegria e o evangelho se espalhou grandemente para todos os lugares, amém? Que nós venhamos a refletir nos dias de hoje como que nós precisamos mudar, como que nós precisamos, né? Eu conheci um missionário na África que eles andam de bicicleta 250 quilômetros, atravessam o rio e tudo mais, de bicicleta. Não é pra ser bicicleta que nós temos aqui no Brasil chique, não. Aquelas bicicletas bem ruinzinhas mesmo. 250 quilômetros. Andam mais de 2 horas de bicicleta, só para poder chegar no outro lado, lá na outra igreja, e cultuar ao Senhor. E não é um culto pequenininho, não. É um culto de horas e
Pensa numa alegria daquele povo, numa vida de tanta escassez, mas numa alegria tão profunda. Que você receba essa mensagem no seu coração, que nós venhamos a refletir e sermos melhores como discípulos do Senhor. Amém? O Eterno te ama.